Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo já quero começar com uma pergunta. O seu PC roda Crysis? Ou melhor, roda Cyberpunk 2077? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quando é a melhor hora, se vai ser upgrade de fonte, de processador, de placa de vídeo, se já chegou a hora de trocar ou é melhor esperar um pouco mais, então não deixe de conferir. Meu nome é Sérgio Júnior, você está no canal All Setups Builder e bora para mais um vídeo. Certo, pessoal? Quem conhece sabe que a indústria da tecnologia evolui muito rapidamente. Eu me recordo com muita clareza que a primeira placa de vídeo que eu comprei para mim foi uma 1050 Ti lá em 2017 e eu pisquei o olho e a gente já tava falando de 4090. Então sim, é bem rápido essa mudança e fica aquela questão, né, de quando fazer o upgrade no computador. E como quase tudo na vida, essa resposta ela possui muitas variações, né? Vai depender do tipo de uso que você tem no PC, dos tipos de jogos que você costuma jogar. Então se você gosta muito de jogo AAA, você sempre vai precisar atualizar principalmente a placa de vídeo. Se você gosta de jogos de simulação, você sempre vai precisar ficar parelho entre um processador razoável e uma placa de vídeo bacana, e na maioria dos casos você vai precisar ter uma quantidade de memória RAM razoável. Apesar de você ainda conseguir fazer muita coisa com 8 GB de RAM, o recomendado para que você não venha ter nenhum tipo de experiência negativa, às vezes o jogo crashar, é escolher ter 16 GB de RAM, de preferência em Dual Channel, né? Se tratando de DDR4, DDR5 já, porque o DDR5 já não tem tanta preocupação se você vai ter um pente ou dois ali, ele já consegue fazer essa dinâmica do canal, né? A primeira coisa que você deve pensar é qual é o seu computador atual. Você vai pegar todas as peças que você tem nele e caso você não saiba quais são, você pode usar aplicativos como o AIDA 64 ou então o CPU-Z, são aplicativos aí muito fáceis de se usar. O CPU-Z ele acaba sendo mais fácil do que o AIDA, porque o AIDA 64, quem já usou sabe que ele possui muitas funções de benchmark, enfim. Os links vão estar na descrição do vídeo. E partindo do ponto que você sabe quais são todas as peças que você tem no computador, incluindo a sua fonte, é muito importante você abrir a traseira do seu computador, ver qual é a potência da sua fonte, qual é a marca da sua fonte e ver se ela aguenta ainda fazer o upgrade que você precisa ou que você quer, né? Feito isso, você vai precisar saber até qual processador a sua placa-mãe suporta. Se for Intel, geralmente ela suporta até 2 gerações, dependendo da placa que você possui. No lado da AMD, você não tem tanta preocupação assim com o upgrade de processador, porque já é um padrão desde que a linha Ryzen foi lançada, que as placas-mães suportam diversas gerações aí adiante, desde que você faça a atualização da BIOS, e a partir daí você vai saber qual é o processador que você vai poder adquirir para fazer o upgrade do que você já está utilizando no momento. Na parte das memórias RAM, você não tem tanto segredo, porque é só você seguir a dinâmica das gerações. Se você tiver uma placa-mãe que só suporta processadores de memória DDR3, você só vai poder usar DDR3. Se você já tiver uma placa que suporta DDR4, você só tem que prestar atenção nas frequências que a BIOS dessa placa-mãe suporta, e se você tiver uma placa-mãe que iniciou a geração DDR4, pode ser que ela não tenha um suporte tão grande assim para frequências muito altas de 3.800, 4.000 MHz, então é importante se atentar a isso. E se você já tiver um setup com DDR5, você não vai precisar se preocupar em fazer o upgrade da sua memória, pelo menos pelos próximos verões, né? Porém, contudo, todavia, o upgrade que é mais recorrente de se fazer é propriamente da placa de vídeo, porque os estúdios que fazem jogos com orçamentos multimilionários sempre estão pensando em novas formas de melhorar graficamente, porque isso atrai um grande público que muitas vezes nem compraria o jogo, mas pela qualidade gráfica acaba arriscando, acaba jogando para ver no que vai dar. Então a placa de vídeo acaba sendo a peça de hardware mais requisitada na hora de fazer o upgrade, porque ela é o componente que, comparando com o processador e com a memória, tem a maior probabilidade de ficar defasada, né, pessoal? Então nesse cenário, o que você precisa pensar? Se você tiver um i3 do lado da Intel, você precisa tomar cuidado com o upgrade da placa de vídeo, porque o i3, sendo um processador de entrada, ele não vai conseguir mesclar bem com uma placa de vídeo voltada para o público entusiasta. Então uma 3070, 3080, 2070, 2080 e assim por diante. Então se você tiver um i3 e quiser fazer um upgrade considerável na sua placa de vídeo, você vai precisar considerar também trocar o processador para um i5 ou até mesmo um i7. Vai depender se a sua placa-mãe vai suportar um i7, porque se você colocar um i7 numa placa-mãe de entrada ou até mesmo intermediária, o VRM da sua placa pode superaquecer e você pode acabar
acabar perdendo não só a placa-mãe, mas outros componentes aí do PC devido a esse superaquecimento, esse mau uso mesmo, né, pessoal? Então, tem um i3, pula pro i5 e aí sim você pode pegar uma placa de vídeo que tenha um poder de processamento gráfico maior, já podendo pensar com mais tranquilidade em pegar uma placa-mãe da série 70 aí da Nvidia. Claro que também isso varia, né? Tem jogo que vai lidar melhor com isso, tem jogo que não vai aproveitar tanto. Do lado da AMD acontece praticamente a mesma coisa. Se você tiver um Ryzen 3, provavelmente você vai precisar fazer o upgrade para um Ryzen 5, se você quiser trocar sua placa de vídeo para um modelo mais potente, seguindo ali os parâmetros que compõem o processador e a placa de vídeo. Então, se você tiver um Ryzen 3 1 e 3, você não vai poder passar de uma placa de vídeo da série 60 da Nvidia, muito provavelmente. Se você tiver um i5, você já pode pensar em uma placa de vídeo da série 70, né? Uma 2070, 3070. E se você tiver um i7 ou um i9, você já pode arriscar aí uma 3080 ou até mesmo uma 3090, caso o seu orçamento permita. É importantíssimo que você leve em consideração a fonte de alimentação que você possui, se ela é de procedência e principalmente se ela suporta os upgrades que você quer fazer. Hoje em dia, para você não ter dor de cabeça com os upgrades que você quer fazer, é ideal você ter uma fonte de pelo menos 650 watts, 80 plus bronze, tá, pessoal? Se você achar uma de 750 watts, você pode adquirir, seria o ideal, mas o mínimo para você poder fazer qualquer tipo de upgrade hoje em dia é ter uma de 650 watts, que você vai conseguir levar aí até uma 3070 sem muitos problemas. E a pergunta que compõe o tema desse vídeo, de quando é a melhor hora de fazer o upgrade, basicamente você vai pensar da seguinte forma: se você tiver um i3, você vai precisar fazer o upgrade desse processador nos próximos 3 a 4 anos no máximo, tá, pessoal? Se você quiser continuar acompanhando as tendências aí do mercado de games e até mesmo de aplicações mais específicas aí, dependendo do que você queira fazer no computador, além dos jogos. Se você tiver um i5, você vai ficar tranquilo pelos próximos 5 anos, mais ou menos. Se você tiver um i7, você pode até prolongar esse período, usar o i7 aí por pelo menos 6, 7 anos, é bem tranquilo. E o i9, muitas vezes você consegue ficar uma década aí sem precisar trocar, porque ele é um processador entusiasta que suporta bastante o teste do tempo e você não tem muito essa preocupação. Quanto às memórias RAM, é sempre bom você olhar para a frequência das memórias. Se você tiver uma memória com a frequência muito baixa, ali DDR4, 2133 ou então 2666 MHz, já seria interessante você fazer o upgrade para uma memória que possui pelo menos 3000 MHz, 3200, porque você já fica tranquilo para a maioria das coisas que você for fazer, incluindo jogos. E a placa de vídeo, você vai precisar levar muito em consideração o seu orçamento. Se você tiver um orçamento apertado, procura uma placa de vídeo da série 60. Hoje em dia, eu recomendaria você evitar a série 10 da Nvidia. Procura uma placa de vídeo a partir da série 16, uma 1650, uma 1660, e um cuidado que você pode ter na hora de você adquirir a sua 1660, por exemplo, é verificar se ela possui memórias VRAM GDDR5 ou GDDR6, porque aí vai mudar o clock da memória, dentre outras possibilidades que você vai ter na sua placa. Não muda muito o desempenho na prática, mas questão de litografia ali, microarquitetura, pode ser que mude um pouquinho sim, dependendo da aplicação que você tiver. Se você puder gastar um pouco mais, você pode ficar de olho na série 20 ou na série 30 da Nvidia. Eu vou falar só da Nvidia nesse vídeo, porque a nomenclatura é mais fácil, então fica mais dinâmico de passar para vocês, mas vocês podem procurar o modelo equivalente da RX na placa da Nvidia que vocês poderiam adquirir e ver ali se faz sentido. Às vezes o preço pode ser que seja uma influência muito grande nessa hora. E se a sua carteira estiver no modo Buzz Lightyear, você pode procurar uma 3080, uma 3090 aí, que esteja dando sopa, ou até mesmo já ficar de olho na série 40, principalmente na 4060, que chegou no mercado brasileiro por cerca de R$ 3.200, então pode ser um valor interessante aí se você já quiser fazer o upgrade da sua placa de vídeo, e verificar sempre se o seu processador vai conseguir equilibrar na hora de você rodar os seus jogos e as suas aplicações. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Nesse vídeo eu quis conversar com vocês sobre qual é a linha de pensamento que vocês podem ter na hora de fazer um upgrade, levando sempre em consideração as peças que você já possui, para que você não compre algo que você acabe não podendo usar devido à limitação da sua placa-mãe ou da sua fonte, que é muito importante. E se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, deixar a sua inscrição, deixar o seu comentário, para que a gente possa contribuir ainda mais no tema desse vídeo. E por esse vídeo é isso, até a próxima. Tchau, tchau!